O que são biomoléculas? Biomoléculas são compostos de carbonos com uma grande variedade de grupos funcionais. Quando nós olhamos os aspectos gerais das biomoléculas, nós vamos observar que a química dos organismos vivos, ela está organizada em torno do carbono. Dessa maneira, esse elemento ele contribui com mais da metade do peso seco das células. Quando nós olhamos o carbono, ele pode formar ligações simples com o hidrogênio ou ainda ligações simples, ligações duplas com o oxigênio e o nitrogênio. Vamos lembrar um pouquinho como que ocorre essas ligações químicas desse elemento. Quando nós analisamos a geometria da ligação do carbono, nós observamos aqui na figura A que ele forma um tetaédrico perfeito, formando aí um ângulo de 109,5 graus. Qual é a importância disso? Se você olhar aqui na letra B, você vai observar que esse carbono ele pode fazer uma ligação simples com outro carbono. E essa ligação simples, quando ela é estabelecida, nós vamos ver que é possível, através dela, que a molécula possa rotacionar. Por que eu estou dizendo isso? Porque se nós analisarmos aqui a ligação dupla que é feita entre carbono e carbono, nós vamos ver que essa ligação ela é uma ligação mais curta. E sendo mais curta, ela faz com que essa estrutura molecular ela fique uma estrutura planar. O que significa isso? Significa que o ângulo aqui vai ser um ângulo maior e isso faz com que a molécula não tenha a rotação que nós observamos que a ligação simples ela permite. Nesse caso, o que nós vamos observar? Os átomos de carbono covalentemente ligados nessas biomoléculas, eles podem formar, então, cadeias lineares, ramificadas e até mesmo estruturas cíclicas. Dessa forma, nós vamos ver que a diversidade de formas molecular que o carbono pode permitir é muito grande. Nós vamos ver que nenhum outro elemento químico consegue formar molécula com tanta diversidade em relação ao seu tamanho, em relação à sua forma ou até mesmo à sua composição. A maioria das biomoléculas, elas podem ser consideradas como derivados de hidratos de carbono. O que significa isso? Ligações entre hidrogênio e carbono, hidrogênio e carbono. O que isso confere? Nós vamos observar que isso confere propriedades químicas específicas à molécula, formando várias famílias de compostos orgânicos. E essas diferentes famílias de compostos orgânicos, provavelmente você já deve ter ouvido falar. Vocês já devem ter ouvido falar de álcool, aminas, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos. Esses são exemplos típicos de biomoléculas que certamente vocês já conhecem, já ouviu falar. Nós vamos observar que muitas biomoléculas, elas são polifuncionais. O que significa isso? Elas possuem várias funções. E aí nós vamos observar que o que leva essas biomoléculas terem essas várias funções? Isso está relacionado com o grupo funcional. Uma biomolécula que tem 2 ou mais grupos funcionais, ela é polifuncional. A biomolécula, então, ela possui características químicas diferentes. Uma outra coisa que nós vamos observar é que as propriedades químicas de um composto, ela vai ser determinada, então, de acordo com a química do grupo funcional que esse composto possui. Mas não só relacionado com o grupo funcional. Isso tem a ver também com a disposição do espaço, no espaço tridimensional que essa molécula ela ocupa. Diante disso, quais são as características que as biomoléculas têm? Nós vamos ver que as biomoléculas elas são polares ou carregadas.
E aí, isso tem uma importância muito grande, porque quando nós falamos de água, eu disse para vocês que moléculas polares são solúveis em água. E nós vamos observar que as biomoléculas, elas estão presentes em concentrações muito pequenas, concentrações micromolares e milimolar. Bom, quando nós analisamos essas biomoléculas, nós vamos observar que dentro das células nós temos o que nós chamamos de metabólitos centrais. O que são metabólitos centrais? São pequenas moléculas dissolvidas na fase aquosa, fase essa que nós chamamos de citossol, que é aquela parte do citoplasma onde nós temos maior concentração de água e que está presente ali dentro da célula. Nós vamos observar que esses metabólitos centrais, eles incluem unidades como, por exemplo, os aminoácidos comuns, que são os aminoácidos que vão formar as proteínas, os nucleotídeos, que vão formar os ácidos nucleicos, os açúcares e seus derivados, compostos fosforilados, ácido mono, di e tricarboxílicos, que vão formar os carboidratos. Essas moléculas, elas estão aprisionadas no interior da célula. Porque se nós lembrarmos, a membrana plasmática, ela é impermeável a essas moléculas, o que faz com que elas fiquem posicionadas no interior da célula. Nós vamos observar também que essas moléculas nas células, elas refletem um processo evolutivo. O que significa isso? Moléculas que são preservadas nesse processo evolutivo significa que elas têm um papel muito importante dentro da célula e por isso elas foram preservadas. Dentro dos metabólitos centrais, nós temos o que nós chamamos de metabólitos primários. Metabólitos primários são aquelas moléculas que são indispensáveis à vida da célula, pois elas são responsáveis pela formação das proteínas, dos ácidos nucleicos, dos lipídios, dos carboidratos. As macromoléculas que nós vamos estudar. Nós não conseguimos imaginar uma célula sem DNA. Nós não conseguimos imaginar uma célula sem proteína. Então, os metabólitos primários são aquelas estruturas moleculares que elas vão manter a célula viva, pois elas estão altamente relacionadas com o seu metabolismo. Nós vamos observar que a sua formação se dá diretamente por meio de vias extremamente importantes, como, por exemplo, no vegetal, a fotossíntese. Como, por exemplo, no vegetal e no animal, o processo de respiração celular. Elas participam diretamente de processos que estão relacionados à formação do protoplasto e também da geração de energia. Então, nesse sentido, elas são consideradas universais. Mas aí nós vamos observar que existem outros grupos de metabólitos dentro da célula. E esses são pequenas moléculas específicas de certos tipos de células e organismos. Bom, se já não são universais, são específicas de uma célula, de um organismo, eu já não vou chamar de metabólito primário. Estes são os metabólitos secundários. Os metabólitos secundários, eles exercem papéis específicos para a vida da planta. Com isso, eles não participam de processos de formação de protoplasto, como eu disse anteriormente, e nem de geração de energia. Nós vamos ver que muitos desses metabólitos secundários, eles são mediadores de processos da interação da planta com o ambiente e que vai permitir com que essa planta permaneça onde ela está. Dessa maneira, eles não ocorrem de maneira universal. Eles apresentam uma ampla diversidade estrutural,
Como, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar de taninos, de flavonoides, de alcaloides, de glicosinolatos, entre outros, até mesmo, né, de pigmentos, né, ceras. São todos produtos provenientes do metabólito secundário. Nós vamos ver que um grande número de metabólitos secundários, eles têm papel com atividade biológica extremamente importante. Muitos deles estão relacionados com o próprio sistema de defesa da planta. Porque quando nós observamos uma planta e sua folha, ela apresenta uma serosidade, nós vamos ver que muito dessa presença da serosidade está relacionado com o sistema de defesa da planta. É uma forma que essa planta tem, né, de se defender no ambiente onde ela vive. Outras plantas, né, importantes, elas possuem propriedades, né, que são consideradas plantas medicinais. E quando nós falamos disso, nem todas as plantas têm essa característica. Então, dessa maneira, os metabólitos secundários, eles são específicos do vegetal, mas nem todos os vegetais vão possuir, né, metabólitos secundários, né, que estão aí diretamente relacionados com a defesa, né, ou que podem ser considerados com princípios ativos medicinais. Esse estudo dos metabólitos que hoje tem sido feito, fez com que a bioquímica pudesse avançar numa nova vertente, que é o que nós chamamos de metaboloma. Metaboloma é o estudo do conjunto de pequenas moléculas em uma dada célula. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar de proteoma, de genoma, que é o estudo dessas moléculas específicas, proteínas, os ácidos nucleicos, então DNA, né, especificamente, e que entra agora, né, esse estudo voltado especificamente para os metabólitos. Diante de tudo isso, né, desse conhecimento das biomoléculas, nós estamos aptos a falar para vocês sobre macromoléculas. Macromoléculas são moléculas maiores, ou seja, são polímeros com peso molecular muito maior. Elas são formadas a partir de precursores relativamente simples, pequenos. Nós vamos observar que a síntese de uma macromolécula é a atividade que mais consome energia dentro da célula. Elas podem passar por processos adicionais que resultam em complexos muito maiores. E aí vamos lembrar, por exemplo, do ribossomo, que vocês conhecem muito bem. O ribossomo é uma organela que passou por um processamento adicional, né, e que fez com que ela pudesse se tornar uma molécula maior para que ela pudesse realizar a função que hoje nós conhecemos. Quais são as macromoléculas biológicas? Quando nós falamos de macromoléculas biológicas, nós estamos falando especificamente de proteínas, tá? Mas quando nós falamos de proteína, nós vamos ver que por ser uma macromolécula, ela é formada por unidades menores, e as unidades menores que nós chamamos de monômeros, que formam as proteínas, são os aminoácidos. Os ácidos nucleicos, que são formados por nucleotídeos, sendo estes as suas unidades monoméricas. Os lipídios, né, que aí nós vamos ver que eles são derivados de hidrocarbonetos, e os polissacarídeos, que esses são formados por açúcares simples, né? Quando nós falamos de macromoléculas, nós temos que lembrar de como que essas macromoléculas elas se formam estruturalmente, como que elas estão, né? Como que está a sua estrutura tridimensional. E aí nós vamos lembrar que as ligações covalentes e os grupos funcionais, eles definem o funcionamento das macromoléculas, já que eles definem
o funcionamento das biomoléculas. Não só eles, né, mas o arranjo, né, a forma, a sua estereoquímica também, né, é o que vai garantir a função que essa macromolécula tem. Nós vamos observar que compostos contendo carbono, normalmente eles existem na forma que nós chamamos de estereoisômeros. O que são estereoisômeros? São aquelas moléculas que possuem as mesmas ligações químicas, né? Ela tem a mesma composição em termos de elementos, porém com diferentes configurações. Vamos ver como que é isso. Se nós analisarmos aqui, nós temos aqui dois ácidos, o ácido maleico e o ácido fumárico. Em cima nós temos a estrutura de bolas, a representação de bolas desses ácidos, e embaixo, né, para que a gente tenha noção das ligações químicas e dos elementos que formam esses ácidos, a composição desses elementos. Quando nós olhamos o ácido maleico e o ácido fumárico, nós vamos ver que em termos de ligações químicas e elementos são iguais. Mas o que muda entre esses dois ácidos que faz com que eles sejam estereoisômeros? Quando nós analisamos o seu grupo funcional, nós vamos ver que eles estão posicionados do mesmo lado. E esse posicionamento do mesmo lado faz com que nós tenhamos aqui a configuração cis. Já quando nós analisamos o ácido fumárico, nós vamos ver que o seu grupo funcional ele está posicionado em sentidos opostos, o que faz com que ele tenha uma configuração trans. Então, isso muda tudo. Isso faz com que essas moléculas, né, elas sejam diferentes, porém entre elas são isômeros geométricos. Quando nós analisamos esses isômeros, eles são compostos bem definidos. Cada um, então, vai possuir propriedade química, né, bem definida. Um outro tipo de estereoisômero que nós temos ocorre quando o carbono ele faz a ligação com diferentes ligantes, fazendo com que ele se torne, nesse momento, um carbono quiral. Vamos analisar como que é isso. Para isso eu tenho uma figura aqui, a minha figura A e a minha figura B. Nós vamos fazer um exercício para que a gente entenda o que é um carbono quiral, o que não é um carbono quiral. Na minha figura A, eu percebo que o carbono ele possui 4 ligantes diferentes, né? Quem são esses ligantes? Está sendo representado por A, por X, por B, por Y, né? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar um espelho diante dessa imagem e nós vamos fazer um giro, nós vamos provocar um giro nessa estrutura molecular como está sendo representado aqui. Quando nós provocamos esse giro e o resultado desse giro é esse novo posicionamento desses ligantes, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tentar sobrepor essa estrutura molecular sobre a imagem que nós estamos vendo no espelho. O que nós vamos observar com isso? Essa sobreposição ela não vai ocorrer de maneira perfeita. Isso significa o quê? Quando o carbono ele tem 4 ligantes diferentes, nós vamos observar que ao ser quebrado essa molécula, ela vai formar elementos distintos. Bom, o que isso me permite visualizar? Quando o carbono ele possui ligantes diferentes, isso faz com que a molécula, né, ela tenha o que nós chamamos de assimetria, ou seja, ela é formada por partes diferentes, né? Quando nós fazemos esse mesmo exercício com a figura B,
e que essa figura, o carbono possui dois ligantes iguais, que são o X e o X, nós vamos ver que quando nós giramos a molécula, o mesmo exercício que nós fizemos anteriormente, nós temos a imagem dessa molécula após o seu giro, que ao sobrepor sobre a imagem do espelho, a sobreposição ocorre de maneira efetiva. Isso significa o quê? Que essa molécula, as suas partes que compõem essa molécula são iguais. Nesse sentido, aqui nós temos uma molécula assimétrica, porque o seu carbono é quiral, e do lado de cá nós temos uma molécula simétrica. Uma molécula com somente um carbono quiral, ela vai formar dois estereoisômeros. Só que se nós aumentarmos o número de carbono quiral presente nessa molécula, automaticamente nós aumentamos também o número de estereoisômeros. Diferente dessa configuração é a conformação molecular. Quando nós olhamos o arranjo espacial dos grupos substituintes, sem quebrar nenhuma das suas ligações, nós vamos ver que ele é livre para assumir diferentes posições no espaço. O que significa isso? Significa que essas macromoléculas, elas podem assumir formas diferentes, E aí você vai me perguntar, qual é a importância biológica de nós termos moléculas assimétricas no sistema biológico? Eu digo para você que a importância é que se nós quebrarmos essa molécula, e ela é uma molécula assimétrica, automaticamente ela vai gerar moléculas diferentes. Moléculas diferentes terão dentro da célula funções diferentes. E nesse sentido, é muito importante que isso aconteça. Eu espero que essa parte estrutural tenha ficado claro para vocês, para que a gente comece agora a trabalhar as nossas macromoléculas.